Hoje, nesse início de tarde e fatalmente durante o transcorrer da nossa sessão, ordem do dia e a posteriori, nós precisamos fazer essas menções. Por mais que nós não gostássemos, por mais que nós soubéssemos inapropriados, mas nenhum são brasileiro deixará ou pode ter o direito de deixar e aludir ao que nós temos visto nesses últimos 15 dias. Desde a semana retrasada, quando o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e eu peço desculpas se essa não for a pronúncia, muito respeitosamente, desde o início dos seus trabalhos, as novas atribuições na substituição do ministro Ricardo Vélez, que também ofendeu-nos a todos nós, cidadãos, não apenas respeitando o seu currículo, pela inoperância, pela ineficiência como gestor, mas, acima de tudo, fazendo acusações absurdamente descabidas ao povo brasileiro. Havia uma expectativa de que depois desses 3 meses de inação, completa ausência, senador Paulo Paim, pudéssemos ter uma visão mais equilibrada, mais amadurecida e, acima de tudo, conceitualmente mais conhecedora sobre a matéria educação. Vossa Excelência, como todos nós, somos reconhecidamente sabedores que os índices ou os indicadores da educação do nosso país são questionáveis, estão sofríveis, em especial quando comparados a outros países que igualmente estabelecem relações comparativas, economicamente falando. Mas não dar ao direito do ministro, muito pelo contrário, se nós estamos em uma situação delicada, mais caberia a ele, como institucionalmente representante da pasta, de dizer quais seriam as iniciativas para que nós retomássemos ou que nós pudéssemos, expectantes, pensar em novos momentos. E o que vimos? Bloqueios que a princípio foram estabelecidos e determinados a 3 instituições. O mais grave, senador Paim, e eu gosto muito de me referir a Vossa Excelência como os demais outros companheiros que cá estão. Tenho absoluta certeza que os senhores observaram. A justificativa inicial, presidente Plínio, que o ministro da Educação deu-nos foi que havia ali uma reação vingativa dele, ministro, e do conceito que, lamentavelmente, toma de conta de grande parte do governo, conceitos que ideologicamente estimulam, instigam, incitam brasileiros contra brasileiros, de que essas instituições ou aquelas instituições, num primeiro momento as 3, a UNB, que eu tive a oportunidade e honra de poder ser acadêmico, a Universidade da Bahia e a Universidade Fluminense, eram palcos para manifestações, para balbúrdias. Balbúrdias. Nas palavras do ministro. Quando houve uma reação, senadora Zenaide, de todo esse amplo espectro, não reduzido, portanto, à academia, mas a todos nós, congressistas, cidadãos equilibrados, que sabem muito bem que não há outra, e isso é jargão, mas nós continuamos a incorrer nos erros da ineficiência e da inação. Não há outro encaminhamento senão pela formação educacional de um povo. Sentindo-se pressionado, o ministro, o próprio presidente e o próprio representante maior da pasta da economia vieram a público a dizer: não é por força de balbúrdias, não é por força dessas manifestações, e sim uma exigência para que nós bloqueemos, para que nós contingenciemos, o que não significa necessariamente cortes às instituições. Na verdade, não apenas isso, mas muito mais por trás das suas decisões, muito mais por trás das suas declarações, há um nítido desejo, senadores e senadora, queridos e queridas amigos que nos acompanham, ouvindo-nos, vendo-nos, ao desejo de desmantelamento de tudo aquilo que é público, senadora Zenaide. Eu estou plena e totalmente convencido disso. O desejo íntimo dos que hoje fazem o governo, e todos os senhores e senhoras sempre me ouviram a dizer que não nos é dado o direito de desconhecer a responsabilidade de cidadão que temos de poder colaborar com as instituições, defendê-las, de poder colaborar
mesmo com as posições político-partidárias divergentes do atual governo. Mas tudo que cerca o governo é um propósito de desmantelamento, de fragilização. Tem sido assim em relação à Petrobras, no tocante às refinarias, que tem como alvo o governo federal para negociá-las, tem sido assim em relação à Eletrobras, tem sido ventilado em relação à empresa de Correios e Telégrafos, tem sido em relação a tudo aquilo que foi construído com esmero, com esforço pela população, com os recursos dos nossos contribuintes. Esse processo de desmantelamento, para que nós cheguemos, senador Stevenson, e hoje também tive a oportunidade de relatar um projeto de vossa autoria, que concentra e que foca atenções ao turismo religioso e à interiorização de investimentos, não apenas aos maiores centros, não apenas às nossas justificadas capitais que recebem, mas que deve também ter e ver partes outras recebendo, e grato pela confiança e mais grato aos nossos parceiros que colaboraram com essa aprovação. Há uma marcha batida, senhores e senhoras, há uma marcha batida célere para que nós tenhamos esse processo de desmantelamento por completo visto no país. As manifestações ordeiras, as manifestações pacíficas, e eu via, e com quanto desejo estava e estive ao ver as cenas de participação popular em minha cidade, Campina Grande, até pedindo desculpas pela minha ausência, pelo cumprimento das minhas obrigações. Não deve ter sido diferente em Natal, não deve ter sido diferente em Manaus, como não foi diferente aqui em Brasília. E qual foi a reação do presidente, senadora Zenaide? Mais uma vez, e deliberadamente, porque se nós nos enganarmos, tudo aquilo que é dito e que muitas das vezes é passado ou é imaginado por nós, não desejável ter sido dito pelo presidente da República, também estou convencido, presidente Plínio Valério, que há uma deliberada ação para que sejam constituídos polos de antagonismos brasileiros contra brasileiros. É lançar parte da opinião pública contra as instituições acadêmicas como se elas não fossem fundamentalmente importantes para esse país. O presidente dos Estados Unidos da América, buscando alguma parte que pudesse acolhê-lo para receber um prêmio, porque em outras partes iniciais assim não foi acolhido, disse de lá, e é igual o tratamento que o ministro Ricardo Vélez fez conosco ao tempo em que falava que nós brasileiros e brasileiras éramos afeitos a levar nos voos pertences outros que não os nossos. O presidente chega de boca cheia e fala que os manifestantes dá-me, e eu vou encerrar, senhor presidente, mas dá-me uma repugnância, porque tratando a esses manifestantes que foram às ruas empunhar as bandeiras da educação de qualidade, empunhar os investimentos para a pesquisa, para a ciência, para a tecnologia, o governo federal, antes de fazer o anúncio de cortes, se não cortes, bloqueios esses que já estão impingindo prejuízos e consequências nos serviços a essas instituições prestados, o presidente os chama de idiotas, de manipuláveis, como se nós não tivéssemos a consciência de saber o que estamos a praticar e o porquê estamos a fazê-lo, meu querido deputado federal, ministro Osmar Terra, querido amigo, irmão, sempre cordato no trato, hoje vindo visitar-nos. Então, essa é a minha preocupação. A preocupação de quem se convence, de quem constata dia a dia o desejo de que nós nos tornemos um Estado mais do que mínimo aos olhos destrutivistas daqueles que estão a nos governar. E a gente tem a lamentar. Ontem, senador Jorge Cajuru, quando nós recebíamos o distinto e competente, mas única e exclusivamente focado e voltado para uma linha fiscalista, entreguista, o ministro Paulo Guedes, ele dizia, estamos chegando ao fundo do poço. E mencionava
todo um quadro preocupante e que não é de hoje. Responsabilidades, não estamos aqui a dizer, reservadas a esse governo ou a outros que o antecederam. É um processo que vem sendo visto ao longo dos anos. Mas todos aqueles bilhões de compromissos, senador Cajuru, falando sobre a necessidade e sempre trazendo para nós as responsabilidades e culpas se por hora não estão sendo tomadas outras medidas. Já observaram? É sempre o Congresso. Cobremos ao Congresso. A nossa parte foi feita, mas o Congresso não age, o Congresso não decide, o Congresso não quer resolver. E ele falava sobre a necessidade, para encerrar mesmo, senhor presidente, de que nós precisamos aprovar o PLN 4, 250 bilhões, um pouco mais, um pouco menos, para fazer frente aos compromissos ordinários e compromissos com programas. Mas será que não lembra o ministro Paulo Guedes que só de juros o Brasil paga anualmente 400 bilhões de reais aos bancos? E nunca é mencionado isso. Quando se fala sobre a necessidade de se contingenciar, garanto, senadora Zenaide, que um vintém sequer não foi contingenciado para se pagar juros aos bancos. Ao contrário, vimos no ano passado 70 bilhões de reais sendo divididos entre os acionistas de apenas 3 instituições, levando-se em conta de que esses dividendos sequer tributáveis são. Então, senhor presidente, muitíssimo grato e muito agradecido, pedindo perdão a Vossa Excelência e os demais outros pares por terem invadido o tempo reservado às exposições dos companheiros e companheiras, mas eu não poderia deixar de fazer esses registros. Um grande abraço a todos os presentes e a todos os que nos assistiram. Parabéns, senador veneziano.